Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema usemos o dom da palavra para falar a verdade, objetivando o bem comum de todos e ajudar a resolver problemas. Pois, amados em Cristo, há palavras, frases, discursos e histórias que, quando compartilhadas, edificam. Assim como também há histórias, discursos, frases e palavras que causam destruição. E ainda observando, então, que as palavras que escolhemos, as histórias e os discursos que compartilhamos, bem como a forma como respondemos os questionamentos que chegam a nós, refletem muito sobre nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Enfim, o que está a ocupar o nosso coração e a nossa mente. Por isso, amados em Cristo, infelizmente, neste contexto de fake news, valores distorcidos, numa sociedade repleta de mexericos, maledicências e palavras levianas, onde então a verdade é maltratada e quem promove o bem aos que precisam de ajuda é questionado e até maltratado, e os problemas, ao invés de serem resolvidos ou minorados, são inflados e tudo se torna pior ainda. Mas, amados, de acordo com a palavra de Deus, quando nós, seres humanos frágeis, somos levados pelo poder da graça de Deus a crer em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos e, enfim, na salvação que conquistou para nós, e sendo nós então justificados por fé, vemos-nos convertidos ao Senhor, reconciliados com Deus. Nossos corações e mentes são transformados e, consequentemente, nossas bocas, línguas também são santificadas pelo poder do Espírito Santo. Então, amados, ao recebermos a graça de Deus por intermédio dela, somos qualificados para, através de nossas palavras, frases, discursos e histórias que contamos, transmitirmos graça aos que ouvem. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, 29. E, amados, neste propósito, o apóstolo Tiago escreveu algo importante em sua epístola. Isso então em Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, da qual quero destacar as seguintes afirmações. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o timoneiro quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da nossa existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos
se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. A Johnny agora vai nos trazer um cântico. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amados em Cristo, a Bíblia nos revela a triste realidade de que estamos sujeitos neste mundo de, mesmo sendo fiel à proclamação da palavra de Deus, sermos perseguidos por parte dos que não acolheram a palavra de Deus, como ocorreu com o profeta Isaías. E ele, como um profeta que não se retraiu em dizer uma boa palavra ao cansado, colocou-se ao lado do oprimido e por isso foi perseguido e torturado por aqueles que se opuseram à palavra de Deus e à sua graça. Fato, amados, que não abalou o profeta Isaías, pois firme na fé continuou o seu discurso, relacionando então a sua vida à ordem de Deus. E, amados, de forma profética, ele continuou o seu discurso e aponta então de forma profética o sofrimento de Cristo em nosso lugar. E afirma: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Isso conforme registrado no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6 e a primeira parte do versículo 8. E, amados, o texto de Marcos 8, 27 e 38 fala da confissão de Pedro, que tendo o coração e mente tomados pela fé, responde à pergunta de Jesus: mas vocês, quem dizem que eu sou? Com então a seguinte afirmação: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta, amados, que
nos faz lembrar do que Jesus ensinou aos discípulos em outro momento. A boca fala do que está cheio o coração. O que nos deve, então, também despertar a fazermos um bom depósito, ou seja, estudar, meditar na palavra de Deus, acolher os ensinamentos de Jesus, para termos a condição de responder de forma correta e sem medo da perseguição o que Jesus Cristo é para nós hoje. E em espírito e em verdade bendizer o nome de Deus e adorá-lo, porque isto é digno e justo. Como também é digno e justo abençoarmos as pessoas que foram feitas por Deus segundo a sua imagem e semelhança, começando com as que estão em nossa volta e avançando até onde nossas palavras, frases, discursos e histórias que compartilhamos podem chegar. E amados em Cristo, no propósito de que assim possamos proceder, nos fará um bem danado no que diz respeito então ao nosso relacionamento interpessoal, mas usarmos um método, um princípio apresentado pelo filósofo Sócrates, que fala das 3 peneiras. Pois, amados, esta metáfora das 3 peneiras, que é então frequentemente atribuída ao filósofo, é uma ferramenta para avaliar a relevância e a qualidade das palavras, informações que compartilhamos ou estamos a querer compartilhar. E, segundo a história, um homem certa vez procurou Sócrates para contar algo sobre outra pessoa. O filósofo então perguntou se a informação passava pelas 3 peneiras: a da verdade. Então, o que você vai contar é verdade e tem como provar? Se não for, não deve ser compartilhado. Depois, a da bondade. O que você vai contar é algo bom? Se não for, não vale a pena ser dito. E, então, a terceira, a da necessidade. O que você vai contar é necessário? Se não for, é melhor guardar para si mesmo. Amados, essa metáfora nos incentiva a refletir sobre a importância de compartilhar apenas informações que sejam verdadeiras, benéficas e necessárias, evitando fofocas e comentários prejudiciais. E sabemos que Deus, no poder de sua graça, nos concede a capacidade de controlarmos nossa língua, para que nossa existência não seja incendiada por palavras malditas. E, amados, Deus nos capacita a usarmos nossas línguas não para destruir, mas para edificar. E então, amados, que sempre saiam da nossa boca palavras abençoadoras, que revigoram o cansado, restauram o perdido e edificam a vida de todos aqueles que nos cercam. Como escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos ainda cantar.
Serviremos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as normas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas Escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue, ó bom Jesus, obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão amar o Verbo eterno na verdade, que as almas lhes irá salvar, com sede de vida em profusão e refrigério no coração. E que assim a graça de Deus possa atuar em nós e sempre nos qualificando para que as palavras que saem da nossa boca, então, sejam palavras de bênçãos. Deus abençoe o cansado, Deus cure o doente, Deus supre o necessitado daquilo que ele mais precisa, do amor das pessoas e da mão estendida, para a honra e glória do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.